Muito obrigado por me dar esse tempo para poder falar. Eu vou falar sobre os ensaios clínicos, os sucessos e desafios. Eu gostaria de perguntar quem são os profissionais aqui que tratam essa doença. Vocês podem, por favor, levantar as suas mãos para quem trabalha com essa doença? E quais são os pacientes e familiares de pessoas com ela? Só para eu ter uma ideia. Nós tivemos discussões muito interessantes sobre epidemiologia e ensaios clínicos, e eu vou me focar agora nos sucessos e desafios dos ensaios clínicos. Eu recebi grants dessas áreas em ensaios clínicos e em terapia como consultor. Nós tivemos muitos ensaios clínicos e mais de 50 drogas foram estudadas nos últimos 50 anos. E de todos os medicamentos, à exceção de poucos, cada um deles falhou. E nós vamos apresentar alguns dos problemas aqui hoje. Só 2 drogas provaram ser positivas e, consequentemente, foram aprovadas para o tratamento da ELA, que é o Riluzole e o dextrometafone e quinidina, que é uma combinação dos dois medicamentos. São drogas que modificam a doença. Você prolonga a sobrevivência e você mantém as funções do corpo. O dextrometafone, combinado com a quinidina, é um tratamento sintomático. Modifica a doença e é um tratamento sintomático. E, como é difícil, nós temos de melhorar os sintomas do paciente para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e as funções do corpo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Riluzole, que foi desenvolvido há quase 20 anos. Ainda estamos usando o Riluzole, e por quê? Porque é o único medicamento que nós podemos prescrever, nenhum além dele. Foi desenvolvido e aprovado por 2 controles da fase 2 e da fase 3. E há vários estudos, como vocês podem ver. Menninger, Mitchell, Traynor, Brooks e Turner. Eles trabalharam com o controle para ver por quanto tempo o Riluzole prolongaria a vida. E até mais de 20 meses. É uma análise pós-doc, que não é de placebo controlado. Algumas pessoas acreditam no resultado e outras pessoas não acreditam no resultado, que é o caso do placebo. Mas os resultados do Riluzole são muito bons e temos 3 motivos. Nós prolongamos a sobrevivência com essa população e claramente melhoramos o cuidado ao paciente, sem dúvida. E por último, é a ciência da melhoria do paciente, a melhoria do tratamento respiratório, de nutrição. Essa combinação com o uso do Riluzole melhora desde 1999, quando esse medicamento foi criado. Os pacientes vêm vivendo mais com essa combinação. Claramente, é o que temos de evidências nos nossos estudos. Benefícios da sobrevivência e qualidade de vida. Temos alguns ensaios clínicos muito interessantes, incluindo placebo, Riluzole, e doses maiores, menores. Aqui nós conseguimos ver que, comparando o placebo e Riluzole, o placebo sem nenhum medicamento, ele tinha qualidade ali comparável ao Riluzole, mas o Riluzole se provou mais benéfico. O estudo de Brooks mostrou resultados parecidos, mostrando o prolongamento aqui da sobrevida.
A farmacoterapia de ELA, tratamento específico, o Riluzole é considerado o tratamento padrão, porque ele se baseia em estudos de nível 1, com evidência. E claramente mostrou benefícios modestos na sobrevida do paciente. E Riluzole é a única droga de modificação de doença aprovada no momento para o tratamento da ELA. Isso quer dizer que, se olharmos todos os estudos, o benefício de vida é só de 2 meses. E o que significa 2 meses? É muito pouco, mas é uma média. Alguns pacientes, claro, terão mais benefícios do que outros. Qual é o problema, então? Um estudo baseado em população na Irlanda mostrou que, com a diferença na análise, nós tivemos 4 meses de sobrevida. O Riluzole não é a única razão pela qual se aumentou a sobrevida, mas provavelmente tinha outros fatores independentes associados ao Riluzole. O que acontece, então, com o uso do Riluzole e tratamentos alternativos? Havia uma tendência de não tomar Riluzole devido à sua modesta limitação, não é de melhoria na sobrevida. Mas medicamentos como Kokutani normalmente são mais caros do que Riluzole. E essas medicações alternativas não mostraram a evidência como o Riluzole já fez até o momento. Uma razão para não tomar o Riluzole talvez seja muito caro. O Riluzole custa $1.000 por mês nos Estados Unidos. Mas agora temos um medicamento genérico, que é claramente melhor, e os seguros agora pagam para pacientes externos. Alguns não acreditam que não é benéfico, ou o médico ou os pacientes. O terceiro motivo ali, 15%, ninguém nunca ouviu. Ou parou de tomar o medicamento devido a efeitos colaterais, 15%. Mas os efeitos colaterais são modestos. 11% o médico desencorajou o continuamento do tratamento. Outros 11% preocupados com os efeitos. Assim, nós temos os prós e contras de por que as pessoas tomam o medicamento. Qual é o benefício e qual é o efeito colateral que temos? Outro medicamento foi aprovado, que é o dextrometorfano combinado com a quinidina. Não sabemos por que funciona, mas a teoria diz que o dextrometorfano trabalha com os módulos de antiglutamina e outros medicamentos agregados na área do tronco cerebral. Provavelmente vocês já ouviram falar do efeito pseudobulbar. É aquela modalidade do choro e riso ao mesmo tempo. E uma porcentagem razoável de paciente desenvolve, não é tão específico quanto essa, mas pode acontecer também, como esclerose múltipla ou doença de Alzheimer, encefalopatia traumática. Mas a maior incidência do efeito pseudobulbar é na ELA. O Dr. Richard Smith, em San Diego, fez um ensaio clínico com um medicamento de modificação da droga com o dextrometorfano e notou que havia benefício fazendo a modificação da doença. Quando ele parou o medicamento, alguns pacientes pediram, por favor, não pare o medicamento, porque aquele choro ou riso descontrolado voltou depois que eu parei de tomar o medicamento. Eu pensei, isso é estranho, por quê? Foi o início, então, desse medicamento aqui, que nós chamamos de PBA, que é o efeito pseudobulbar.
Temos uma combinação do dextrometorfano com quinidina e cada um dele separadamente. E a concentração aqui claramente melhorou. O dextrometorfano, ele consegue ficar no sangue para que mais dextrometorfano vá para o cérebro. Fizeram um estudo e o ponto primário, com a escala de Ribal, ele mostrava como houve mudanças na escala de Ribal, mostrando que mudava também a qualidade de vida, mudava a linha basal da qualidade de vida, melhorando os scores. O que eles descobriram foi que a combinação do dextrometorfano e quinidina, em termos de redução, são melhores combinados do que cada um separadamente. Também olhamos as mudanças no score CNSLS e vocês veem que uma mudança no score de 3,5 representa uma diminuição de 50% nos números de episódios por semana. Então, aqui nós temos a prescrição do dextrometorfano e o quinidina, essa medicação composta, e nós vemos uma melhora do paciente clara. Aqui nós vemos que a qualidade de vida também melhora com dextrometorfano e a quinidina. Eu espero que eu esteja apertando aqui o botão certo. E aqui nós temos uma coisa muito interessante que vocês devem saber, é que nós temos uma empresa chamada Vania e, na verdade, eles estão fazendo o primeiro estudo que inclui a América do Sul através de Brasil e Argentina. Então, existe uma grande proporção de pacientes, tanto do Brasil quanto da Argentina, e vocês devem vir a conhecer, então, esse medicamento, porque esse é um estudo multinacional que inclui a América do Sul. E provavelmente nós sabemos que essa medicação pode ter um efeito direto na função bulbar e pode realmente trazer a mudanças na evolução da doença. Eu gostaria de falar um pouquinho mais geral sobre os estudos clínicos. Eu acho que vocês não vão conseguir ler esse slide, ele está muito populado, mas é importante sabermos que nos últimos 20 anos muitos medicamentos foram já tentados, pensando em termos de excitotoxicidade, os fatores de crescimento, os fatores neurotróficos, que nós já falamos sobre o BDNF e o GDNF, neuroinflamação, estresse oxidativo, apoptose, disfunção mitocondrial, defeitos genéticos, autossômicos e hiperoxômicos, a terapia-alvo com astrócitos e proteinopatia. Então, áreas muito diferentes que estão sendo estudadas. O problema, eu não deveria usar a palavra problema, mas devemos estar a questão é que existem áreas muito diferentes. Quando a gente pensa no neurônio, que nós sabemos que é o problema central, e nós vemos quantas coisas estão envolvidas aqui. Nós estamos falando na mitocôndria, nós falamos na produção de proteínas. Nós falamos do estresse oxidativo e vocês veem tantas áreas dos neurônios com alvos diferentes. Cada uma dessas setas mostram medicamentos que foram experimentados e também os astrócitos, a microglia. Todas são áreas que já serviram como experimentos, mas também fora dos neurônios motores. Nós temos o tratamento
nutricional, fatores de crescimento. Nós falamos na discussão epidemiológica, por exemplo, que fatores de estilo de vida, psicológicos, dieta, ambientais, todos são alvos diferentes. E é muito difícil. O medicamento sempre objetiva uma área. E qualquer doença, doenças que você pode pensar no câncer terminal, HIV, tuberculose, diabetes, eles são tratados como uma doença, mas na verdade você precisa de medicações combinadas para controlar a doença. São tratamentos múltiplos e combinados, mas a gente precisa ter um ou dois medicamentos objetivados a um alvo específico. E depois nós temos diferentes estágios de estudos pré-clínicos e clínicos de fase inicial a fase 4. São milhares de substâncias que são analisadas para chegarmos a um medicamento final. E temos os estudos animais, depois os estudos humanos de fase 1, fase 2, fase 3... estudos de feasibilidade para pensarmos que tipos de resultados, quantos pacientes nós precisamos em cada uma das fases. Nós precisamos de múltiplos estudos de fase 2 para chegar à fase 3, demonstrar que a droga é eficaz e, se aprovada, aí sim chegaremos na fase 4 com uma população maior. Então, esses são os estágios do desenvolvimento de qualquer novo medicamento. E, de novo, eu peço desculpas, estou mostrando um slide muito cheio. Se vocês quiserem ler os estudos, vocês, por favor, o façam. Aqui foi uma tabela lançada no Lancet Neurology, falando sobre as questões mais importantes sobre o desenvolvimento dos estudos clínicos randomizados. E aqui eles estão falando dos medicamentos que foram experimentados nos últimos 10 anos. E todas elas foram um desapontamento. E, de novo, porque os alvos são tantos, é fácil criticar, mas é muito difícil você achar. Eu sou parte do problema. Você pensa lá como se você tivesse com uma espingarda tentando acertar um alvo com o olho fechado. Então, você precisa aprender melhor os mecanismos da doença, porque só assim nós poderemos achar um medicamento. Mas quando isso será? Em 5, 10 anos, a gente tem que tentar. Nós fazemos estudos pilotos para tentar identificar qual é o mecanismo. Nós temos que colocar um esforço tão importante nisso quanto nos nossos estudos clínicos. Eu acho que a gente está colocando muitos esforços nos estudos clínicos e não estamos tentando achar o mecanismo da doença. Não em animais, mas em humanos. Nós precisamos estudar os pacientes para achar uma causa. Eu trabalhei tanto em modelos animais, eu já falei para vocês, é importante, mas a causa da doença precisa ser estudada nos humanos. Mas, de qualquer forma, muitos estudos clínicos foram feitos nesses últimos 10 anos. Vamos para o próximo slide. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Muito bem. E, de novo, existem muitos estudos publicados, muitos dados, e as pessoas pensam, por que esses estudos clínicos fracassaram? Bom, isso aqui não é a minha opinião pessoal, mas uma investigação, uma análise através de todos esses estudos para entender por que eles deram errados. Bom, eu vou falar por quê. Primeiro, o raciocínio. Às vezes, muita relevância para modelos SOD1. A interpretação dos estudos de fase 2. A interpretação dos estudos de fase 2 é muito importante para nós podermos avançar com sucesso para a fase 3. De novo, eu estou sendo
100% crítico. Eu mesmo já estou envolvido em vários estudos, eu sou parte do problema, mas às vezes a interpretação de estudos de fase 2 pode ser muito otimista. E às vezes o próprio raciocínio, a suposição de base está errada. Na farmacologia, a interação com o riluzole, às vezes a interação com o riluzole não é ruim, o riluzole é a melhor, não é boa, desculpe, o riluzole é a melhor coisa que nós temos hoje, mas às vezes a interação com outras drogas não é boa. Às vezes a dose da medicação é muito baixa, questões farmacológicas em geral, nós não sabemos o que a medicação faz para um certo alvo. Nós temos algumas barreiras dos pacientes e sem a gente saber o que exatamente a medicação vai fazer, nós estamos fazendo um estudo sem um benefício claro. Também questões de farmacocinética, farmacodinâmica, mesma coisa, a parte de farmacocinética para entender exatamente o que essa medicação vai fazer para o organismo, etc. Também a disponibilidade é muito importante, uma penetração muito baixa no clicker. Nós sabemos que algumas medicações têm que chegar nos neurônios motores e algumas vezes nós não sabemos se elas chegam lá ou não. E também a relevância dos biomarcadores que nós já falamos hoje, e os biomarcadores são uma área que precisa com certeza ser melhor desenvolvida no futuro. E também questões do próprio projeto e da metodologia do estudo. Às vezes as mudanças esperadas em relação ao placebo são muito altas. Você espera uma mudança de 50%. Às vezes você precisa achar mudanças menores. E essas mudanças menores, com múltiplas medicações, talvez combinadas, você pode ter um resultado melhor para os pacientes. Às vezes, a doença, quando o paciente se juntou ao estudo, já estava muito avançada. Então, de novo, os estudos clínicos às vezes duram 15 meses, 18 meses, o tempo passa e os neurônios motores se degeneraram muito rapidamente. Então, às vezes, nós estamos estudando fases muito avançadas. Como nós conseguimos trabalhar com pacientes mais precocemente? Às vezes, nós temos dois objetivos primários nos estudos que pode causar confusão. Tempo do estudo muito curto, muita diversidade, heterogeneidade. A gente ouviu isso essa manhã. A ALS não é uma mudança, não é uma doença única, são múltiplas. Então, como a gente consegue ter um resultado robusto com tanta heterogeneia? Também um desequilíbrio entre os pacientes que estão dentro do estudo em termos de progressão da doença. Às vezes, requisitos diferentes a partir da fase 2 do estudo, uma população diferente que vocês tinham na fase 2, pacientes que são cadastrados no estudo muito rapidamente e quando nós temos medicação que está disponível para todos. E basicamente, nós temos que pensar em quais são os sintomas e os efeitos que você quer tratar. Por exemplo, esse paciente tem problemas mais respiratórios. Que tipo de tratamento nós podemos oferecer? O paciente tem uma salivação muito grande. Que tipo de tratamento nós podemos oferecer? Nós temos o afeto pseudobulbar, por exemplo,
a dextrometorfona parece ser boa juntamente com a quinidina para tratar isso. Então, de novo, se você inclui os sintomas dos pacientes, muitos sintomas claramente podem ser melhorados, melhorando a qualidade de vida do paciente com drogas diferentes. Então, acredito que o tratamento sintomático seja um tratamento importante. Fraqueza muscular, nós temos medicamento que aumenta o fortalecimento muscular, medicamentos que podem evitar a perda de peso corpóreo. De novo, pensando sempre em almejar os sintomas dos pacientes. E também, qual seria a minha recomendação para estudos clínicos randomizados no futuro? Primeiro, fazer cada vez mais pesquisas para entender a causa e a patogenese dela. Nós estamos fazendo estudos para os estudos clínicos. Eu acredito que é importante, é claro, nós precisamos de achar drogas novas, os pacientes precisam disso, mas nós precisamos saber a patogênese da doença melhor. Sem isso, nós não vamos chegar à medicação. Nós temos muitas causas, muitos genes, muitos fatores ambientais, nós precisamos entender melhor essa doença. E temos que ter biomarcadores como a creatinina, estudos pré-clínicos com modelos animais, eles são importantes, nós utilizamos por 15, 20 anos, mas eu acho que esses modelos não se provaram absolutamente eficazes. Nós precisamos ter modelos melhores e precisamos melhorar a metodologia dos estudos clínicos, trabalhando com laboratórios independentes. Às vezes nós tentamos um estudo animal e nós nos precipitamos à conclusão. É importante laboratórios independentes duplicarem os resultados obtidos e, com isso, nós temos uma certeza muito maior. Quaisquer estudos pré-clínicos com modelos animais precisam ser duplicados antes de serem randomizados para estudos com humanos. Para termos análises estatísticas, temos uma evidência muito melhor. E precisamos considerar investigar uma droga sozinha ou em combinação com o riluzole, e nós temos que pensar que, na verdade, é preciso haver uma tradução real entre a ciência básica e os estudos clínicos. Às vezes, nós simplesmente pegamos uma medicação e resolvemos fazer um estudo clínico. Eu acho que os cientistas que desenvolveram as drogas precisam estar envolvidos nos estudos clínicos. Nós precisamos entender qual é o alvo, são os neurônios motores, são os astrócitos. Às vezes você não tem um trabalho conjunto entre a área dos cientistas básicos e os estudos clínicos. Também precisamos avaliar a validade dos estudos pré-clínicos em termos de base de evidência, análise médicas e um conselho de cientistas. E, de novo, nós precisamos desenvolver novos modelos que não os modelos animais. Também acredito que outras disciplinas devem ser incluídas nos estudos clínicos, farmacologia e outros cientistas. Nós desenvolvemos um estudo clínico muito bom em termos de projeto, mas às vezes nós precisamos de outros profissionais para nos ajudar. Nós vamos ter agora uma reunião internacional para melhorar as diretrizes para o desenvolvimento da metodologia dos estudos clínicos. E é claro que nós precisamos considerar
mais estudos clínicos randomizados para tratamentos sintomáticos, sejam eles farmacológicos ou não. E, de novo, nós precisamos melhorar o desenho, o projeto dos estudos clínicos como um todo. E aqui nós temos um esquema interessante, onde nós vamos analisar a medicação e o desenvolvimento de diferentes perspectivas. Se ela atende às nossas premissas básicas, se pode ser avançada, se os estudos nos mostram que esse é o caminho, se isso prova benefícios. Então, nós precisamos de estudos clínicos que são muito mais abrangentes em termos de diretrizes. Bom, nós agora estamos desenvolvendo muitos estudos clínicos, estamos estudando diferentes agentes, antilinfócitos, o ativador de troponina, o sequestrador de radicais livres. No Japão, eles estão fazendo um estudo com a metilcobalamina, trabalhando com agentes anti-apoptóticos. Eles no Japão agora eles estão aprovando a metilcobalamina, que é um derivativo da B12 e parece estar associado a um maior prolongamento da sobrevida. Esses medicamentos podem ser aprovados no Japão antes de nos Estados Unidos. E nós temos também estudos com células troncas, que parece ser uma proposição muito interessante. A gente ainda sabe muito pouco sobre elas. De qualquer forma, todos esses estudos são muito interessantes como estudos clínicos e nós esperamos que eles avancem muito em termos de tratamento. Para o futuro, em termos de estudos para a ELA, nós sabemos que muitos estudos estão para ser lançados. Como eu falei, as notas diretrizes já estão um pouco defasadas, nós vamos renová-las para o ano que vem. E eu espero que nós tenhamos representantes do Brasil nessa conferência para atualização das diretrizes. Ela vai acontecer nos Estados Unidos em março e eu acredito que nós teremos uma diretriz muito mais robusta para o futuro. Bom, essa era a minha palestra. Falei na hora e se a gente tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Maria, eu acho que eu te encontrei há 5 anos e é muito interessante. De vez em quando eu vejo pacientes no Brasil e é uma honra encontrar vocês de novo. Você está ótima. É muito bem, muito bom, muito bonita. É muito bom ter ver você aqui. Muito obrigada pela sua atenção.